Diz o texto, Mateus 26 e versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Na terça-feira passada, nós falamos sobre uma das ordenanças, que é o batismo nas águas. A nossa preocupação com o batismo, nosso desejo de ser batizado, e como as pessoas prezam pelo seu batismo nas águas. E como é considerado o local onde Jesus foi batizado, que é o Rio Jordão. É tão respeitado aquele local, que caravanas que vão do Brasil, de outros países, ao chegarem nas margens do Jordão, alguns deles repetem a mesma cerimônia, a mesma cena, descendo as margens do Jordão e pedindo para um dos ministros batizar. Eu tive essa honra de batizar também gente lá no Rio Jordão. Alguns dizem que não é bem ali onde a gente faz esta visita e faz esses batismos, o local. Dizem que é um pouco mais para baixo. Não importa, o importante é que as pessoas ali se batizam porque valorizam o batismo. Quando nós estamos pensando de batismo, estamos pensando, então, da morte e da ressurreição, como pregamos aqui, aquilo que significa o morrer para o mundo e o nascer para Deus. O abandonar o paganismo, o pecado, o vício, e decidir propositalmente a servir a Jesus, sem voltar para trás, nunca mais. E diante do testemunho de fé, nós batizamos os irmãos e os novos convertidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta instituição, Jesus no Jordão, não precisando ser batizado, mas para cumprimento das Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras, ele então foi batizado também por João Batista. Uma outra ordenança que gostaria de repartir os minutos com os irmãos é o ato da Santa Ceia. Quando nós estamos aqui reunidos para a Santa Ceia, nós chamamos a Santa Ceia de uma reunião espiritual. Existem as reuniões sociais, quando as famílias se reúnem para uma festa social, para um retiro, qualquer um outro tipo de reunião. Mas quando reunimos para adorar a Deus,
especialmente falando de Santa Ceia, é uma reunião espiritual, quando a família de Deus está reunida em memória de Jesus. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto bíblico, nós podemos pensar em 4 textos bíblicos que nós vamos citar aqui para os irmãos, mas nós podemos pensar outras coisas antes. Quem pode participar da Santa Ceia? Nós podemos ter muitas respostas. Uma delas é aquele que é batizado nas águas, que passou pelo batismo, pelas águas do batismo, e se transformou num membro, ou se fez membro da igreja. Ele pode participar da Santa Ceia. Nosso conselho, nossa doutrina, nossos ensinos, é que quem não é batizado nas águas, ainda não é membro da igreja, ainda não declarou seu testemunho de fé, portanto, não participa da Santa Ceia. Participar da Santa Ceia é para o membro que desceu as águas do Santo Batismo. Esse participa. Quando uma pessoa é batizada, a igreja aumenta em número. Quando se reconcilia um desviado, simplesmente é uma ovelhinha que estava perdida, afastada, voltou para a igreja e voltou à comunhão da igreja. Mas quando a igreja batiza novos membros, ela aumenta o seu rebanho, o número de membros da igreja. Quantas vezes eu posso participar da Santa Ceia? Eu dei um toquezinho aqui no culto de Santa Ceia. Não existe uma regra que tem que ser só uma vez por mês. Eu já ministrei a Santa Ceia mais de 10 vezes no mês, e cada vez que eu ministro a Santa Ceia, eu participo da Santa Ceia. Uma vez aqui no Templo Central, no primeiro sábado do mês, nós acostumamos. Quem não pôde vir no domingo pela manhã participa, quem não pôde vir, participa na terça-feira próxima, da próxima semana. Então, e se aqueles que participaram desejarem participar de novo, pode participar da Santa Ceia. Mas a gente está nas congregações, participa de um culto de ceia aqui, outro culto de Santa Ceia lá, e vai participando da Santa Ceia. Não é pecado participar da Santa Ceia, mais do que uma vez no mês. O mínimo, então, seria uma vez no mês, porque nós estamos fazendo em memória do nome do Senhor Jesus, em memória dele. Glória a Deus. O dia da Santa Ceia é um dia de reverência a Deus, a sua casa, o seu santuário. É um dia de demonstração de compromisso que nós temos com Deus e temos com os nossos irmãos, que é a igreja do Senhor. Dia de Santa Ceia é o dia de adoração, quando nós já na última semana, a partir já do domingo antecedendo a Santa Ceia, já nos combinamos com a família e passamos uma semana mais consagrada, orando mais, lendo mais a palavra, vigiando mais, jejuando mais, para ir se preparando para que ao chegar o dia da Santa Ceia, estejamos mais espirituais, para que a adoração flua de uma forma mais magnífica e mais maravilhosa, porque dia de participar da ceia é dia de adoração, é dia que nós faltamos pouco culto. É importante que a família de Deus esteja reunida, e a gente só falta o culto de Santa Ceia quando há uma justificativa verdadeira, uma viagem marcada com antecedência, um acidente acontecido, um problema acontecido com a família, a visita de um amigo de uma forma súbita, de alguém que chega na casa da gente. É preferível você faltar um culto do que estragar uma pessoa que você pode evangelizar. Deus é sábio e nos considera em tudo quando fizemos de bom grado, com bom senso, mas num contexto normal da situação, não é bom o crente faltar no culto de Santa Ceia. Suspende os compromissos, suspende as viagens, para estar junto no culto de Santa Ceia, porque é um culto que a gente quase não falta. O dia do culto de Santa Ceia é um dia de organização do grupo. O grupo do ministério se organiza para estar na ceia, ajudando a orar pelas pessoas, intercedendo pela igreja do Senhor, intercedendo pelos novos convertidos, pelos crentes mais antigos, pelos doentes, pelos que têm problemas, pelas famílias, pelos casais.
E é dia que também o grupo que ajuda na ministração da Santa Ceia se prepara, se organiza, que a gente chega no culto de Santa Ceia, tudo está prontinho, porque atrás desta beleza, dessa coisa maravilhosa, existe uma equipe que trabalha, existe um grupo abençoado que decidiu fazer alguma coisa para Deus, e nesse dia tem o maior prazer de estar na casa do Senhor, organizando a mesa, organizando os utensílios da Santa Ceia, o pão, o suco da vide, organizando tudo, que naquela hora da ministração, quando cai aquela paz gloriosa dentro da igreja, e a gente escuta línguas estranhas, murmúrios de orações, o povo de Deus na presença de Deus, às vezes é quase difícil de se conter no púlpito da igreja, porque as lágrimas fluem dos nossos olhos, porque a igreja está direcionando os seus pensamentos a Deus, ao Calvário, ao Senhor Jesus, e todos estão com um gesto magnífico de adoração, porque é o momento especial da Santa Ceia. Glória a Deus. Dia da Santa Ceia é dia que participamos da natureza de Cristo. Eu achei um versículo na Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, quando o apóstolo São Pedro escreve alguma coisa com respeito à natureza de Cristo em nós. E eu estava pensando o que é nós fazermos parte da natureza de Cristo. 2 Pedro 1 e versículo 4, diz o texto bíblico: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, fazendo parte da natureza. A natureza divina, a natureza de Cristo, é uma natureza santa, cristocêntrica, maravilhosa, abençoada e abençoadora. É uma natureza do sobrenatural sobre o natural. Quando eu falo sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, geralmente eu cito a natureza do jumentinho. Por que aquele jumentinho não tomou uma decisão doida ali de derrubar o mestre que estava sobre ele? Era uma questão de natureza. A natureza de Deus domina a natureza da besta, do asno, a natureza da teimosia. Assim é nós, quando nós estamos nas mãos de Jesus, e Ele nos possui, nos conduz e está conosco, a natureza dele desce sobre a nossa natureza e tem domínio sobre a nossa natureza, e nós, tendo a natureza de Cristo, nós pensamos como Ele, nós amamos como Ele, nós adoramos como Ele, nós choramos como Ele, e nós sentimos a graça do Seu Espírito Santo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando estamos falando de batismo, falamos do ingresso, do começo da vida espiritual. Quando estamos falando de Santa Ceia, falamos da continuação. O batismo é o começo, é o estalo da partida para o início de uma vida cristã autêntica. Quando se fala da Santa Ceia, fala da continuação da vida com Deus. Quando nós pensamos em batismo, nós falamos daquilo que sugere fé. Eu acreditei, eu me converti, eu abandonei o mundo e eu dei um passo de fé. Quando eu penso na Santa Ceia, eu estou sugerindo comunhão. Eu dei o passo de fé no batismo, mas agora eu quero participar da comunhão. Eu quero ter comunhão com Ele, eu quero conversar com Ele, quero adorar a Ele, eu quero estar com Ele, eu quero sentir Ele, eu quero divulgar Ele, eu quero testificar dEle, porque Ele é o meu Deus e eu preciso comunhão com Ele. Quando pensamos em batismo, pensamos numa vez só, no começo. Quando nós começamos a vida espiritual e decidimos a servir a Jesus e aceitamos de verdade a vida cristã, aceitamos de verdade a Jesus na nossa vida, então nós fizemos uma vez batismo nas águas. Quando pensamos em Santa Ceia, não é uma vez, é frequentemente, porque a Santa Ceia fala da continuação da vida espiritual, a continuação da comunhão. Então,
todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos a questão de batismo nas águas, eu estava enumerando aqui os 4 grandes textos que registram o ato da Santa Ceia na Bíblia Sagrada. O primeiro foi exatamente o texto que eu li, Evangelho de Mateus, capítulo 26, e versículo 17 ao 30, quando nós vemos Jesus ministrando a Santa Ceia naquele dia. Na verdade, era uma reunião com os seus discípulos, e ele disse para os discípulos, antes da reunião, vocês vão encontrar um lugar para nós participar dessa noite, para servir a ceia, participar junto na Santa Ceia. Mas eu estava observando que tem mais 4 textos, que é Lucas capítulo 22, versículo de número 7 ao 23, e também o terceiro texto é Marcos capítulo 14, versículo 12 ao versículo 26. E depois nós temos o famoso texto de 1 aos Coríntios capítulo 11 e versículo de número 23 até o 32, quando fala do ato da Santa Ceia. Agora, cada texto, ele vê de uma forma aquela cerimônia. Quando nós lemos em Mateus, nós encontramos no Evangelho de Mateus o destaque, pelo menos 3 destaques. O primeiro é a atitude de Judas Iscariotes. Como Judas teve uma atitude maldosa, capciosa, uma estratégia satânica, porque ele foi enganado, e na intenção dele, o seu projeto ia dar certo. Na intenção dele, Jesus era mais atrasado do que ele, poderia ser manobrado, poderia ser manipulado e enganado, mas Jesus estava entendendo tudo. Mas Lucas, ou seja, Mateus, destaca a atitude de Judas, mas ele destacou outra coisa também no texto, que é a tristeza dos discípulos, quando Jesus disse, um de vós. Quando Jesus diz, um de vós, cai uma tristeza sobre os discípulos, porque eles ficam pensando, quem de nós que Jesus está querendo acusar? Será que Jesus está querendo acusar alguém de nós? Jesus não estava acusando ninguém, ele disse, um de vós, e alguns se dirigiram aos outros, ou ambos a Jesus, sou eu, mestre, sou eu, mestre, sou eu, mestre. Mas Mateus também destacou, na continuação do texto, o aviso de Jesus a Pedro. Então foram 3 coisas que Mateus destacou: a atitude de Judas, a tristeza dos discípulos e o aviso ao apóstolo São Pedro. Quando você vai para Marcos, que Marcos é o evangelho escrito por ele, que Marcos escreveu as pregações de Pedro, você vai ver Marcos destacar a atitude de Judas também, a tristeza dos discípulos, mas também destacou o aviso de Pedro e mais alguma coisa. Ele destacou um cântaro com água. Veja que há uma ligação também com o batismo, quando está sendo citado a água, que simboliza a palavra, que lava, que limpa e assim por diante. Mas também ele destacou o homem com o cântaro d'água, e Mateus não viu, ou não prestou atenção no homem com o cântaro d'água. O Marcos também citou o cenáculo imobiliado, destacou o cenáculo imobiliado, mas também registrou a tristeza dos discípulos. Quando você olha para o evangelista Lucas, apesar de Lucas ser um dos mais sábios nos seus comentários, porque fez uma pesquisa minuciosa, como médico, como historiador, como homem inteligente, ele citou 3 coisas também: o cenáculo imobiliado, o cântaro com água e o aviso de Pedro. Então foram nos 3 registros dos 3 evangelhos, Jesus destaca o aviso a Pedro no ato da Santa Ceia. O ato da Santa Ceia é muito importante, porque ele se relaciona com 3 pontos principais, que é o passado, o presente e o futuro. Num dia, quando nós estávamos aqui, eu lembro que falei num culto de Santa Ceia, as 3 olhadas. Quando nós olhamos para nós mesmos, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É na hora da Santa Ceia, nós estar olhando para dentro de nós, examinando a nós mesmos e ver como nós estamos diante do Senhor, como está a nossa vida, nossa consciência, nosso comportamento como cristão. Mas também citamos uma outra olhada, olhando para o Calvário,
lá, olhando para o sacrifício, em memória dele, olhando para o sangue, olhando para a coroa, olhando para a espada, olhando para a cruz, olhando para os açoites, olhando para a condenação, olhando para a tristeza, lá para o Calvário, de onde saiu a ordem de salvação para toda a humanidade através daquele sacrifício. Mas também a terceira olhada olhando para frente, num contexto escatológico, até que ele venha. Enquanto ele não voltar, nós participamos da Santa Ceia. Enquanto ele não arrebatar a igreja, nós participamos da Santa Ceia. Enquanto Jesus não buscar a sua igreja e os seus filhos, nós nos reunimos aqui em memória dele, para participarmos desse ato magnífico, o ato da Santa Ceia. Glória a Deus! Mas quando nós estamos pensando no passado, no presente e no futuro, o passado fala do memorial do sacrifício. Olhando para o memorial do sacrifício, estava pregando num culto de Santa Ceia, e Deus me deu um sentimento como que fosse uma visão, que gotas de sangue quente estavam caindo na cabeça do pecador, quando o sangue corria da cruz para inocentar o pecador arrependido, quando se dobra para Deus, quando se quebranta para Deus, o sangue do Calvário desce sobre ele para lavar a sua alma, a sua consciência, a sua vida e lhe purificar dos pecados, das obras mortas. E no Calvário ele encontra a salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Fala do memorial do sacrifício, fala da sua morte, fala do Calvário, que é uma montanha feia, e traz o temor para todos nós. Olhando para o Calvário, recebemos o temor na nossa vida e pensamos: nós temos que fugir do pecado, nós temos que acertar a nossa vida, nós temos que ter uma conversão verdadeira, nós temos que buscar libertação dos nossos defeitos, nós temos que abrir mão de muitas coisas, nós temos que sermos crentes fiéis. Quando nós estamos olhando para o passado, quando olhamos para o passado, nós ficamos olhando com ações de graças. Oh, quanto sofreste por mim! Ações de graças. Nós fizemos uma oração aqui, na inspiração do Espírito Santo, pastor Esdras orando com a igreja, e eu ali, os companheiros nos ajudando todos a orar, com aquele gesto de agradecimento. Te agradeço pela vida, te agradeço pela salvação, te agradeço pelo batismo no teu Espírito, te agradeço pelo perdão, pela libertação, pela esposa, pelos filhos, pelo pão de cada dia, pela vida, pela saúde. Eu te agradeço pelo sacrifício do Calvário. É um ato de agradecimento, de ações de graças. Glória a Deus pela salvação através do sacrifício. Um sacrifício que eu não enfrentaria e nem você. Aliás, todos os gentios são covardes. Judeu tem coragem, gentil é covarde por natureza, por causa da mistura de sangue, de raças. Então, nós não temos a coragem que tem um judeu. Quando o judeu vai para a guerra, ele sabe que vai morrer, a maioria deles. Mas ele não quer saber se vai morrer, ele quer saber quantos dos inimigos vão tombar antes dele, porque ele tem coragem. Então, o judeu é agradecido. E nós, como não suportaríamos o sacrifício, nós agradecemos a Deus, porque era para nós morrer e ele morreu, era para nós ser pregado, ele foi pregado. A Bíblia diz que ele rasgou a cédula da nossa condenação e nos justificou. Nós éramos condenados, mas somos libertos, somos justificados pelo sangue vertido no Calvário. Glória a Deus, glória a Deus. Quando olhamos para o presente, fala do ato da comunhão, a comunhão com Cristo, entrar na igreja, examinar a consciência e pensar: eu estou em comunhão com Cristo. Às vezes nós choramos, às vezes nós falamos em línguas estranhas, às vezes nós temos vontade de ficar o resto da noite aqui, mas quando nada disso acontece, o mínimo que acontece na vida de um cristão autêntico é aquela paz perene, tranquila,
que o culto pode passar do horário, não tem problema. A paz é muito grande, é o prazer de estar aqui, é olhar para o relógio e não ver passar. Os minutos se foram, mas me deixa mais um pouquinho. E a gente se preocupa, meu Deus, tantas atividades, o culto tem que terminar. E quando o irmão terminar de falar, eu fico em pé e oro e despeço a igreja. E quando nós demos a bênção apostólica, os irmãos ficam dentro da igreja e a gente fica até 11h30, meia-noite, e ninguém quer ir embora por causa da comunhão. Porque o mínimo que pode acontecer é a comunhão entre o povo e a paz perene que paira sobre cada coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando olhamos para o presente, olhamos na proclamação da aliança. Quando nós falamos da aliança que nós fizemos com Ele, uma aliança inquebrável. Pedro disse, não foi com prata nem com ouro que fostes comprados da vossa vã maneira de viver, resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o sangue de Jesus Cristo, imaculado e incontaminado, que foi vertido no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando pensamos no presente, pensamos na presença de Cristo. Quando o crente está ajoelhado, gotas grossas de lágrimas pingam no banco onde está ajoelhado orando. Gotas grossas de lágrimas rolam nos olhos, porque ele está sentindo Cristo no presente. Sabe por quê? Porque ele é o anfitrião da festa. A Santa Ceia de hoje é semelhante àquela, porque aquele dia ele se fez presente fisicamente, mas hoje ele se faz presente espiritualmente, e a sua palavra diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Levante a mão para o céu para adorar a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós sentimos Ele. Ele está presente, Ele é o anfitrião da festa. Por isso nós entramos com reverência, por isso nós entramos com temor, por isso nós estamos adorando, exaltando e louvando, porque a qualquer momento Ele toma alguém numa mensagem profética, a qualquer momento alguém fala em línguas estranhas, a qualquer momento Deus usa um dos ministros para a ministração da palavra, porque Ele é o anfitrião da festa. No culto de Santa Ceia, junto com os recepcionistas da igreja, está Jesus recebendo o povo que vem para adorá-lo e participar da Santa Ceia e exaltar o seu santo e bendito nome. Fique em pé nessa hora, glória a Deus, para nós orar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E quando pensamos no futuro, a ceia é o antegozo do reino. Nós já sentimos algo de alegria na alma, mas quando estamos pensando no futuro, estamos sentindo a brisa dos céus sobre nós, sentindo uma alegria pelos céus. E quando sentimos a alegria pelos céus, perdemos o medo da morte, perdemos o medo do pecado, perdemos os temores do inferno, perdemos o medo da doença incurável, perdemos o medo do bandido, do assaltante, do ladrão, perdemos o medo de tudo, porque Deus está conosco para nos ajudar, nos abençoar e nos mostrar o sentimento magnífico dos céus que está voltado para todos nós. Louvado seja o nome de Jesus.